Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, com muitas informações importantes, principalmente sobre mercado de transferências no Internacional. O volante que não deve mais vir e que ficou aguardando uma proposta do Inter, outro que está conversando com a direção, mas tem uma dificuldade dentro deste negócio. Rodrigo Dourado poderia ser uma opção para a direção colorada? Ele está negociando com outros clubes aqui no Brasil. A gente vai falar sobre isso também, sobre a venda de Vitão e negócios para a saída de Ener Valencia, tudo neste conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no meu link, tá no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Entra no primeiro link, que é o da KTO. Em 1 minuto e meio, 2 no máximo, tá feito o teu registro e tu pode brincar por lá. Super Mundial rolando, tem ganho aumentado de 25% em apostas nos jogos dos clubes brasileiros. Amanhã tem nada mais, nada menos que Paris Saint-Germain e Botafogo. Eu já falei hoje no debate da 7. Para mim, o Paris vai amassar o Botafogo. Para mim, a questão é de quanto. Mas se tu vê diferente, se tu enxerga a mesma coisa, vai lá na KTO, dá uma olhada nas odds e faz a tua fezinha. E ativa você na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual do homem moderno e da mulher moderna também. Tem o Ativo Fem para mulherada. E o melhor de tudo, o Ativo é mais do que um estimulante sexual. Não precisa só para a hora H, para tu ser diferente na hora H, que é o que o Ativo vai te possibilitar, mas também para o teu dia a dia. Tá mais cansado, mais rengo ali no dia a dia, sem muita atividade para tudo, sem vontade, vai de Ativo que ele vai te ajudar também, vai te dar um outro vigor físico, tu vai ver que tu vai ser outra pessoa. O meu link para tu entrar em contato no WhatsApp do Ativo de forma sigilosa, nenhum tipo de contraindicação, a entrega é sigilosa também, tá aqui o link do Ativo, ou vai pelo WhatsApp já direto que tá na tela aí para vocês. Bom, gente, vamos lá, vamos falar de mercado de transferências e eu quero começar falando sobre informações de saídas, tá? Primeira questão que eu quero trazer aqui para vocês. Vitão. Vamos lá. O Vitão, ele segue despertando interesse e é bem possível que venha uma oferta oficial, tá? A janela abre no dia 10 de julho, vai até o dia 2 de setembro e o Inter está aguardando receber novas ofertas pelo Vitão. Isso não significa que o Inter tenha o desejo de vender o Vitão, tá? O Inter quer tentar segurar o Vitão até dezembro. O ponto é, neste momento, que 3 mercados estão de olho nele. Portugal, Espanha e Itália. São os 3 mercados que estão de olho neste momento no Vitão e prometem fazer ofertas. Teve uma oferta do Betis que ele chegou a fechar de 10 milhões de euros no ano passado, depois ele renovou, ficou em definitivo. O Inter tem 80% do passe dele e quer 10 milhões de euros só pelos 80%. Então esse é o tipo de proposta que o Inter deve aceitar pelo Vitão. A questão é que a oferta que veio do Porto, por exemplo, há um mês e meio atrás, era uma oferta de 7 milhões. 7 milhões de euros. Não era um valor, é bem aquém daquilo que o Inter quer pelo Vitão. Mas repito, a ideia do Inter é vender antes outros jogadores do que Vitão e Wesley. É segurar o Vitão e o Wesley até dezembro para ter um time competitivo e quem sabe segurar a venda deles para o mês de dezembro. Ou tu acerta a venda agora e manda para esse clube da Europa no final do ano. É mais ou menos por aí que o Inter está trabalhando e enxergando esta janela de transferências em relação a propostas pelo Vitão. E a gente está trazendo isso aqui porque o nome do Vitão foi muito falado ao longo do dia de hoje. Sobre o Ener Valencia. Eu mantenho a mesma informação que eu estou trazendo para vocês há mais de um mês atrás, tá? Não há novidades em relação a isso. O Ener Valencia ele foi flagrado tirando um visto para os Estados Unidos. Hoje mesmo eu perguntei para algumas pessoas próximas do Valencia que me garantiram que nada tem a ver com negociação com o Major League Soccer, por mais que a gente saiba que o mercado norte-americano tem interesse no Valencia, tá? Mas eu mantenho aquela informação. Se chegar uma oferta boa para o Inter, sim, tem chance do Valencia ser liberado. O Inter já tem um entendimento de que não deu certo. Pode ser que depois do Super Mundial o Valencia engrene numa boa fase? Pode. Mas até hoje, dia 18 de junho, o entendimento da direção é que foi uma contratação acertada daquele contexto de 23, mas que não deu certo até aqui o Ener Valencia no Inter. Então não é descartada uma negociação, já não era no ano passado e eu tinha comentado com vocês, e a atualização que eu tive há mais de um mês atrás era essa.
O Valência, se pintar a proposta boa pro Inter pegar uma graninha, vai liberar, porque tu libera 1,5 milhão da sua folha salarial, que é o que custa o Valência pro Inter, e ainda pode pegar uma graninha. A gente sabe, tem mercado dos Estados Unidos, que faz proposta boa, dos Emirados Árabes, que sempre tá atento do Valência, do futebol mexicano, que já tentou o Valência desde que ele chegou também aqui no Internacional, e é mais ou menos dessa forma que é tratada uma continuidade do Valência. Se pintar a proposta, vai liberar. A questão é se vai vir a proposta nesse meio de ano, lembrando que ele tem contrato até o ano que vem, até 2026, então é mais ou menos agora o período para vir uma proposta, ou na janela do final do ano, para vir algo bom pelo Valência, que o Inter ainda consiga tirar algum dinheiro. Bom, sobre chegadas, tá? O Alan Benítez está anunciado, primeiro volante para a vaga do Fernando, o William Arão está fechando com o Santos, e aí sim, o Inter gosta desse jogador, mas não fez proposta. Hoje mesmo, depois que saiu a informação lá em Santos de que o Arão estava avançado por lá, eu conversei com pessoas que cuidam da carreira do Arão que me disseram, olha, a gente até esperou o Inter, mas a gente só ficou sabendo das informações por vocês, que o Inter gostava do Arão, que o Inter talvez tivesse interesse, mas nunca veio uma oferta oficial do Inter pelo William Arão. O Inter sabia que ele tinha pedido R$1 milhão mensais para o Santos. Acredito que essa pedida do Arão tenha baixado para ele estar fechando com o Santos agora, porque o negócio caiu porque ele pediu 1 milhão. O Santos achou muito alto o valor. Aí agora, 2, 3 semanas depois dele estar fechando com o Santos, provavelmente entraram ali num denominador comum em relação a salário, a luvas, tempo de contrato, e o Arão está indo para o Santos, e é mais um nome para a gente riscar da lista, porque para o Inter não deve vir. Uma pena, eu acho que é baita jogador o William Arão, tá? A informação que veio hoje é de que o Inter está conversando com um volante que está no futebol europeu e é o Vinícius Zanocelo, volante de 23 anos, que surgiu muito bem na Ferroviária, foi para o Santos, se destacou no Santos, depois teve um período de baixa e aí acumulou alguns empréstimos, jogou até no Fortaleza e depois foi para o Estoril de Portugal, tá? No Estoril, onde ele estava emprestado, ele jogou 31 jogos na última temporada e marcou 2 gols. Ele ainda tem contrato com o Santos até 2027. Ele estaria no Santos agora, era para ele voltar do empréstimo do Estoril, já que terminou a temporada lá na Europa, em Portugal principalmente. Porém, ele não se representa no Santos porque vai encontrar outro clube. O Zanocelo já foi especulado no Inter em 23 e no ano passado, em 2024, não teve avanço. E o empresário dele está confirmando a informação de que o Inter procurou ele, tá? De que o Inter procurou o Zanocelo, ele é um segundo volante, não é dos mais altos, não é aquele segundo volante muito alto, mas não é baixo também, de boa saída de bola, bom controle de bola, bom passe, chegada também na frente para ajudar no sistema ofensivo, só que o empresário dele está confirmando a procura do Inter, de equipes da Grécia, o Panathinaikos demonstrou interesse, de Portugal e dos Estados Unidos, pelo Zanocelo novo, 23 anos. Até o momento não passou de uma procura do Inter, não tem uma negociação maior em andamento, mas é um nome aí pra gente ficar atento, o Vinícius Zanocelo, tá? E tem muita gente me mandando, pô, Lucas, por que o Inter não vai atrás do Dourado? Tá terminando o contrato, tá sendo especulado em outros clubes. Não há nada em relação ao Rodrigo Dourado no Inter, tá, gente? O Dourado foi vendido pelo Inter por $500 mil em 2022, tá? Mais ou menos 2,5 milhões de reais. Foi para o Atlético São Luís, do México, e ele tem contrato até junho agora. Então, no final do mês de junho termina o contrato, em julho ele vai estar livre, e o Juventude procurou o Dourado, o Ceará procurou o Dourado, e outros clubes do futebol mexicano também. Pelo que eu tenho de informação, nada do Inter em relação a Rodrigo Dourado. O Inter não deve repatriar esse jogador, mas segue atrás de um primeiro volante, de um segundo, de mais um zagueiro, porque o Rogel, inclusive foi confirmado pelo seu empresário, tá voltando pro Hertha Berlim, tá tudo certo, ele não vai ficar no Inter, não tem o que temer, tá? O Rogel vai deixar o Inter agora, não deve nem se reapresentar agora na próxima semana, depois das férias dos jogadores. E dentro da saída do Rogel, o Kaique Rocha sem receber oportunidades, Cleiton Sampaio também, pode vir uma proposta pelo Vitão, o Inter também quer mais um zagueiro no mercado. Então um zagueiro, um primeiro volante e um segundo são as prioridades dentro da janela do Inter, e quem sabe, se pintar uma boa oportunidade de mercado, um 9. Se pintar uma boa oportunidade de mercado para um camisa 9, como o Alejandro, por exemplo, pode ser que o Inter tente algo, até porque o Alejandro eu já trouxe aqui no canal, repito, o Inter está esperando uma normativa da FIFA, porque ele está no CSKA Moscou da Rússia, foi vendido para lá, né? Até pagou a sua multa para terminar o contrato com o Bragantino, ele estava emprestado ao Vitória no ano passado, foi artilheiro do Brasileirão com 15 gols, que nem o Yuri Alberto, e não está jogando lá no CSKA, e é um jogador que interessa
a direção do Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima!